Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos tratar de um assunto, bom, sempre os nossos temas são importantes, mas um tema extremamente importante. A sua vida, a nossa vida, o dom que Deus nos deu da eternidade e da existência num corpo físico. Nós vamos falar de um best-seller espírita, Memórias de um Suicida. Mas antes disso, eu queria lembrar a você e me lembrar que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Perguntas de Allan Kardec, respostas dos Espíritos de Luz. Encontre uma vida melhor, encontre respostas para aquelas dúvidas do seu coração em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Com muita satisfação, como eu disse no programa de hoje, nós estamos recebendo a visita de Marco D'Ameto, que é radialista e que é diretor, é supervisor de uma novela que tem o título Memórias de um Suicida. Tudo bem, Marco? Que alegria recebê-lo aqui. Parabéns por esse trabalho tão bonito, Marco. Obrigado, Afonso. Um abraço a toda a sua audiência, povo querido. É um prazer estar aqui em nome da Fundação José de Paiva Neto e nessa parceria tão bonita com a Federação Espírita Brasileira na produção, superprodução de Memórias de um Suicida. Marco, se você me permite, nós temos que começar fazendo aqui uma homenagem, não que ela precise de homenagem, mas uma recordação a Ivone Pereira de Almeida, a médium que psicografou. Por favor, vamos ver o livro. A dona Ivone está ali. Ela nasceu em 1900 e desencarnou em 1900 e desencarnou em 1984. É isso, 1900 e 1984. Memórias de um Suicida, uma edição da Federação Espírita Brasileira, psicografado pela nossa Ivone Pereira de Almeida. E aí você está vendo a radionovelização, é o termo certo, Marco? Isso, é radionovela, Memórias de um Suicida, dramatização, né, com os grandes dubladores do Brasil, escolhemos os melhores justamente para transmitir essa mensagem, porque a dona Ivone deu a vida por isso. Você falava da homenagem a ela, realmente é uma justa homenagem, uma alma boníssima, a dona Ivone, sempre ajudou desde cedo, numa mediunidade avançadíssima, os irmãos suicidas. Ela socorria muitos deles, doutrinava muitos deles, esclarecia muitos deles, até que um dia teve o contato com o autor de Memórias de um Suicida, em 1926, que é o Camilo Cândido Botelho. E a mediunidade dela, Afonso, é uma coisa tão interessante. Ela própria fala de Memórias de um Suicida, vocês vão ver na radionovela, tem 41 capítulos, que ela não apenas psicografou o livro, foi algo semelhante ao que aconteceu com João Evangelista na Ilha de Patmos. Ele via as cenas, ouvia, participava das cenas, para depois escrever o Apocalipse. Aconteceu com ela também. Em estado de desdobramento espiritual. Exato, em desdobramento o espírito mostrava para ela até o cheiro, o aroma da região, as cenas, tudo ela participava. Tanto que nessa radionovela o desafio foi juntar dois grandes dubladores, porque o tempo todo nessa adaptação feita pelo Paulo César Jordão Figueiredo, filho do ator Paulo Figueiredo, meu amigo. Seu amigo, nosso amigo, grande amigo Paulo Figueiredo, espírita, né, grande alma também, batalhadora pelo bem, de juntar o Camilo e a dona Ivone, porque eles estão o tempo todo interagindo, seja no fato do mundo ocorrido no mundo espiritual, quanto nos fatos ocorridos no plano material. Realmente a novela está linda. Marco, eu sei que num trabalho grande como esse, existem muitas dificuldades, muitas arestas a serem podadas, muitas, inclusive dificuldades de ordem prática, de ordem material. Eu queria que você dissesse para mim qual foi a grande barreira desse trabalho, a grande alegria, que você contasse os bastidores desse trabalho tão importante para a divulgação do Espiritismo. Foi uma coisa tão extraordinária. Em 2007, na época do Carnaval, mais ou menos, o irmão Paiva pediu para entrar em contato com a FEB. Nós já tínhamos 4 radionovelas em parceria com a FEB, que tem um grande trabalho de difusão do Espiritismo,
para fazer a radionovela Memórias de um Suicida. Aí você começa os primeiros desafios, de ordem financeira, por exemplo, a adaptação, feita a adaptação, a FEB recebe para que haja toda a conferência com o livro, tem que ser fiel à história, à adaptação. Aí já vem a escala dos dubladores. Então, na sinopse, você tem a idade dos espíritos, o personagem, o estilo do personagem, a história dele. Então, você tem que escolher uma voz que represente bem aquele personagem, né? Então, a gente faz uma grande pesquisa entre os grandes dubladores do Brasil. Todos são muito voltados para o campo da espiritualidade, todos aceitaram assim com muito carinho participar, falando da sua satisfação em participar de mais esse grande projeto. E então a gente teve, por exemplo, você falava das alegrias, muitos fenômenos em torno da radionovela. Só para, não vou citar o nome aqui, porque é uma coisa muito particular, mas uma dubladora, por exemplo, que teve problemas com aborto, e ela foi escalada exatamente, a gente não sabe porque é uma coisa particular, depois ela revela e traz esse testemunho, para representar um espírito que no mundo espiritual cuida de pessoas que cometeram aborto. Então, para ela, sim, ela falava da responsabilidade, da missão e da alegria de Jesus ter oferecido a ela essa oportunidade por meio de uma história espiritual tão forte, de ajudar as outras mães, porque hoje ela compreende que o aborto é errado, ajudar outras mães, outras jovens, outras pessoas a não cometerem esse erro. Então, quer dizer, esse é um dos muitos fatos que ocorreram nos bastidores ali da radionovela Memórias de um Suicida. Eu faço ideia a alegria da Dona Ivone com esse trabalho. Puxa vida, porque ela fez de tudo, né? Ela teve também muitos problemas. Ela narra em diversas passagens que enfrentou muitos problemas, que ela não era escritora, o que prova que o livro é verdadeiro, porque veio de um escritor espírito, Camilo Cândido Botelho. Ela enfrentou problemas para, no começo, apresentar a sua ideia, e depois ela viu que tudo era plano de Deus, que era preciso que tudo ocorresse na hora certa, para que então o livro chegasse na hora certa, da maneira como deveria chegar. Quero aproveitar esse instante pedindo licença ao nosso irmão Marco para mandar um grande abraço ao nosso irmão Paiva Neto. Ele, filântropo, homem dedicado à espiritualidade, com um trabalho tão bonito ao longo de tantos anos, e graças ao trabalho de Paiva Neto, nos chega agora Memórias de um Suicida. Qual foi a razão, temos 2 minutos ainda nesse bloco, qual foi a razão de um tema tão denso, não é? E segundo algumas pessoas, tão trágico a escolha para essa radionovela. É o fato que está acontecendo no mundo. Nós vemos que as estatísticas mostram, a cada 40 segundos, infelizmente, mesmo diante de dias lindos e de tantas pessoas que gostam das pessoas também, porque existe muita gente boa, infelizmente, a cada 40 segundos alguém comete suicídio. Nós estamos conversando aqui, nesse momento alguém está desistindo da vida. E naturalmente que o seu programa está de parabéns, porque levando um assunto desse, transmitindo a todos a novidade da radionovela Memórias de um Suicida, o que a gente faz? A gente cria uma corrente, porque é o que nós conversávamos com os próprios dubladores nas reuniões. Não se trata de uma pregação religiosa, é um trabalho humanitário para se salvar vidas. Então a novela mostra o valor da vida, mostra o quanto Deus nos ampara em todos os instantes da vida e que não há razão nenhuma para a gente desistir da vida. Então, nosso foco é esse. Diante de uma estatística tão terrível, a cada 40 segundos alguém no mundo comete suicídio. 40 segundos? A cada 40 segundos. Outros 2 ou 3 em 1 minuto tentam. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que juntar forças para levar o esclarecimento, para salvar essas pessoas. Porque o Camilo cometeu suicídio e sofreu mais de 50 anos no mundo espiritual. Não é isso que a gente deseja para ninguém. Ou seja, fugir de um problema para cair num problema ainda maior. Ainda maior. Num drama ainda maior. E é preciso dizer aqui, à luz do Espiritismo, sim, o maior crime que nós podemos cometer é atentar contra a própria vida. Nós nem imaginamos, e nós vamos conversar com o Marco no próximo bloco, sobre a verdadeira engenharia espiritual que é necessária ser realizada para que nós possamos reencarnar. O programa Consciência Espírita recomenda àqueles que querem conhecer mais sobre o Espiritismo o site www.feesp.com.br.
em São Paulo. Federação Espírita do Estado de São Paulo, a serviço de um mundo melhor. Eu volto daqui a pouquinho com o Marco D'Ameto, Memórias de um Suicida. Até já!